Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui trazer uma super dica. Muitas vezes a gente passa alguns artigos para os nossos alunos, mas a gente não possibilita que eles pensem criticamente. Muitas vezes a gente quer que eles já venham com a ideia pronta daquilo que foi lido no artigo e trazendo alguma informação que de repente seja exatamente o que o artigo propõe. E muitas vezes a gente acaba engessando esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, pensando nisso, e lendo algumas coisas a respeito de ideias inovadoras de ensino-aprendizagem, sobretudo nesse tempo que a gente está iniciando o ensino remoto, existe uma estratégia que foi elaborada pelo professor Armando Daro Júnior, onde ele traz uma nova modalidade de aprendizagem na leitura de artigos ou de conteúdos complexos. Essa estratégia, ela é tida como estratégia de aprendizagem em espiral. Como é que ela se configura? Ela tem três etapas. A etapa da síncrase, que é a etapa da leitura inicial, onde a gente vai também trazer uma questão norteadora. Então, por exemplo, se a gente passou um artigo que o tema central é determinantes de saúde ou epidemiologia nos serviços de saúde, essa leitura ela está centrada numa temática. E a gente precisa elaborar uma questão para que o aluno busque ler aquele artigo, fazendo com que aquela leitura seja significativa, a ponto de absorver uma resposta ou um conteúdo capaz de responder essa pergunta norteadora. E aí, pensando nisso, esse professor ele traz uma forma em espiral, que é de que modo? Ela acontece no momento que o aluno lê aquele artigo, lê aquele conteúdo e questiona respostas para aquela pergunta. No segundo momento, o aluno ele vai elaborar uma resposta, ele vai fazer uma análise individual, onde ele vai elaborar uma resposta a partir das impressões dele, da ideia dele, da opinião dele. Então, ele precisa se sentir livre nesse momento de escrita. Ele precisa sentir que a opinião dele naquele momento, ela pode ser uma opinião muito particular, crítica, até falando, porque nesse momento o aluno vai poder olhar para o texto, ler, refletir e de repente dar exemplos que são próximos da realidade dele, ou de algo que ele vivenciou, ou de repente pensar criticamente e falar livremente sobre o que ele acha daquele artigo ou daquele assunto a partir da questão norteadora. Na segunda fase, seria a fase da análise por pares, onde o aluno ele vai se unir a outro aluno da turma para debater sobre aquele assunto e aquele artigo. E aí ele vai fazer as anotações nessa ficha. Então, é uma ficha que ela vai ter o momento da síncrase, que é a leitura inicial, a partir de uma questão norteadora, e a leitura desse artigo. Vai ter uma segunda janela, onde há a análise individual, que é as ideias e o olhar crítico daquele leitor. Vai ter a segunda etapa, que é a análise por pares, que é aquele indivíduo mais um outro colega da turma, que vai debater sobre o conteúdo. E a terceira etapa seria a etapa onde ele vai levar essas reflexões para o grupo maior, que seria para o ambiente virtual de aprendizagem, ou quando a gente estiver no momento presencial, para a sala de aula. E vai ser possível cada grupo, cada pares, cada indivíduo que se uniu por pares, levar para o grupo maior e debater sobre esse conteúdo. Ou seja, ele vai ter o olhar crítico, ele vai ter o olhar no momento que ele começa a dialogar e ouvir a opinião do colega. Então, nesse momento, ele pode, inclusive, na fichinha, acrescentar a opinião do colega, além da dele, no segundo quadro. De repente, coisas que o colega percebeu e que ele não percebeu, coisas que, conversando com o colega, ele percebeu que são pontos relevantes a serem debatidos. E aí, quando vai para o debate daquele artigo em grupo, vai ter um olhar crítico e reflexivo individualmente, vai ter um diálogo que foi feito por pares, e aí o professor ele pode ir fazendo só mediações. De repente,
pontos que o aluno não observou, ou complementando as falas dos alunos a partir da leitura prévia. Então, isso vai induzindo aquele aluno a perceber que ele também tem uma fala ativa naquele processo de ensino e aprendizagem. Isso facilita para que todos os alunos consigam participar de uma forma mais homogênea. É diferente de a gente perceber que há alunos que se destacam por uma leitura de conteúdo de uma forma e outros alunos que são mais passivos. Então, esse tipo de leitura em espiral visa horizontalizar esse processo de ensino e aprendizagem e trazer uma forma mais dinâmica e de interação entre os alunos da turma e também trazendo essa informação e esse conteúdo a partir do olhar de cada um. E aí o professor vai mediando, vai trazendo algumas considerações. Isso facilita, inclusive, na interação do aluno nessas aulas remotas que a gente percebe que os alunos, eles passam a ser muito passivos, né? Então, eles escutam mais o professor, e não é tão agradável para o professor que está ali do outro lado, né? Que às vezes fica só olhando para uma tela. Então, quando a gente tenta criar essas outras estratégias que faz com que o aluno se envolva, a gente possibilita até que essas aulas no ensino remoto sejam mais dinâmicas. Eu vou passar um link na descrição do vídeo com um modelo que eu formulei para a minha disciplina, onde eu utilizava esse quadro analítico e dispus para os meus alunos. Mas esse quadro, ele partiu de uma adaptação da ideia do autor original, e eu fiz algumas reformulações com base no que eu achava que era necessário para a minha disciplina. Então, a gente pode fazer essas adequações, certo? Eu vou passar para vocês na descrição desse vídeo. Dá teu like se gostou e espero as próximas dicas. Um abraço.